Não, que eu, na verdade, o Enoque, né? Um Uhum. forte abraço. É, eu saí justamente na mudança da presidência, né? Ah, Saiu o dessa agora da Alexandre. Foi uma 77. pena, eu não queria ter saído, queria ter continuado no clube, Aham. né? Nem 777, era o Ah, tá. próprio Salgado, Pode né? Salgado. Ganhou. Não teve uma mudança, saiu o Acácio, mas a minha pretensão era continuar no clube. Entendi, entendi. Então, Enoque, vamos torcer Quem para o sabe, né? Germano continuar, mas não está na mão dele. Exatamente, vamos Entendeu? aguardar. Você pretende ser técnico em algum momento? David Jerônimo. Grande David, beleza, cara? É um técnico não, cara. Já fiz curso na BTF para treinador, né? Lógico que esse curso abrangia várias outras treinador de goleiro e tal, mas o meu pensamento e minha vontade mesmo depois que eu parasse de jogar era continuar na função do gol, né? Treinando os goleiros, até mesmo a nível de formação também. Entendi, entendi. Se ele acha que o Vasco voltaria aos tempos dos modelos. Se o Vasco voltaria aos tempos de glória Eu acho que sim. no modelo atual No agora. momento, eu acredito que sim. Que sim. Acho que tudo tem seu tempo, né? Isso aí. Sim. É uma construção. É uma empresa que vem de fora, que está entrando no clube agora, mas que tem todas as condições de montar um Vasco forte. Isso aí. Wagner Lira. Gente Wagner. Estive conversando lá com o Nunes, né, nosso secretário de esporte agora do Estado do Espírito Santo, ele falou assim que prioridade dele é investir na base, na formação de atletas. Não é só futebol não, de atletas, de todos, várias modalidades. Ginástica, tudo na base. Isso foi muito da bandeira que o Nunes acredita, né? E eu acho legal. Né? Porque a gente está numa secretaria de alto rendimento, mas também de formação. Uhum. Eu acho assim, o governo do Estado acertou muito ter indicado ele para a Secretaria de Esporte. Também, o Nunes vai fazer um grande... Eu tenho uma experiência com isso daí. A gente, dentro da Secretaria de Esporte, a gente tem a maior fé que o Nunes vai fazer um grande trabalho. Trabalho, porque a gente já conseguiu aprovar alguns projetos com o governo agora, vindo do próprio Nunes. Isso foi muito legal. E você vê muita empolgação nele. Muita empolgação, ele não para, o cara gosta. O cara tá ligado... 320, né? 320. No 440, no 440. Tá ligado, tem feito muitas entregas, cara. Muito legal isso, cara. Bacana. Ele tá lançando agora esse esporte feminino. Só tinha o masculino. O torneio... a gente... Profissional, né? Uhum. São 78 municípios. Só tinha o masculino. Jogo de mata-mata. Agora vai ter o feminino. Show. Vai ter o feminino. Vai ser bem legal, cara. Bacana. Porque... Ele pensa, por exemplo, eu estava vendo uma notícia esses dias do nosso vice-governador, né, junto com o Nunes. Eles vão fazer uma força enorme para a gente trazer o Mundial Feminino para o Espírito Santo. Hoje a gente tem estádio para isso, uma né? das sedes, né? Caramba. No nosso estado. Poxa, bem legal. O Ricardo Ferraz tem uma... Já postou isso, né? Que é uma das prioridades do governo é para que o Brasil venha sediar o Mundial Feminino e que o Espírito Santo seja uma sede. Caramba. Bem legal, cara. Vai ser bem legal. Mundial Feminino. Feminino. Futebol profissional. Que o Brasil está brigando para ser a sede. O Brasil está brigando para ser a... pai. O Brasil está brigando para trazer um Mundial Feminino para cá, o Brasil. E que o Espírito Santo venha a ser uma sede. E o pessoal está sabendo disso de primeira mão, né? Hã? O pessoal está sabendo disso de primeira mão, né? Eu acho que foi anunciado, não foi? Eu vi um comentário sobre isso. Ferraz. Ricardo. Ele comentando junto com o Nunes. Isso. Que iria, se o Brasil conseguisse trazer um Mundial Feminino, que o Espírito Santo vai entrar na briga para ser uma sede. Top. Maravilha, top. Show demais. Bacana. Vamos voltar lá pro Vasco da Gama. Você não pode trazer qualquer jogador pro Vasco hoje. Não. Porque o que acontece? O Vasco é um clube em formação. Em reestruturação. É um projeto de reestruturação do clube. Não para 2023, talvez para 2024, 2025. 25. 24 para 24 já começar a brigar lá com os outros e 25 pensar nos títulos. Foi o que o nosso arquirrival fez. Então a gente precisa, como a gente está em reestruturação do clube, a gente precisa ter jogadores extremamente venham para ser o líder, mas líderes positivos. Não vou jogar, mas eu sou um nenê que vou ali, quero que o Vasco vença.
Entendeu? A gente tem que pensar dessa forma. A gente sempre teve, Agora, teve quais isso os aí. jogadores... O Evaí, 97, Exatamente. sempre teve. Mas quais os Mauro jogadores... Galvão. Quais os jogadores... É muito difícil. Assim, você vê um jogador assim... Eu acho Até que porque melhora, desponta um pouquinho, pum, Europa. com certeza o pessoal que está trabalhando no clube hoje, todo aquele pessoal de captação do clube, com certeza está ligado no mundo inteiro. Para ver quais as peças que são viáveis, né, a nível financeiro também, e viável a nível de ser um líder dentro de campo para o clube. Né? Com certeza o Vasco tá ligado, tem um pessoal lá extremamente preparado para isso. Rapaz, mas é difícil. Antigamente os clubes tinham núcleos espalhados pelo Brasil todo, no Espírito Santo e tal. Hoje existe isso ainda, Carlos Germano? Tem. Eu não sei se no nosso Aqui no Espírito Santo tem o núcleo do Vasco? Não me recordo. Já teve. Já teve. Já teve muitos anos atrás. Tanto é que assim, o próprio Vasco, quando me vê, assim, poxa, o seu estado precisa botar uns núcleos do Vasco lá. A gente tem um projeto aí, né, Grilo? A gente tem um projeto aí, acabar aqui. Eu acho legal, cara, eu acho legal. A gente tem aqui no Espírito Santo muitos torneios, muitas competições de base. Isso é legal porque vem os observadores para levar nossos meninos. Eu tive vascaíno também. Muito demais, aqui, o que tem mais aqui é vascaíno. O que eu penso para o Vasco, a nível de 2023, é o seguinte, a gente tem um time muito jovem. Verdade. A gente perde o Nenê. Não aguenta mais. Mas é o Nenê, ele está ali, ele vai chamar a responsabilidade para ele. E orientar. Ele vai chegar no vestiário, vem cá, o Peck, o Rodrigo, o que está acontecendo? Vamos jogar. Entendeu? O Vasco tinha esse cara, hoje o Vasco não tem. Eu acredito que, eu não sei qual vai ser a tática da 777 agora para meados de 2023, para o final. Eu acredito que a gente, apesar de ser uma empresa que, assim, investe em jogadores jovens, porque lá na frente vai poder ajudar o clube essa negociação desse jogador. Porque aí ajudar a empresa. Recolhe, né? Mas eu acho que a gente precisa de uns 3 jogadores ali com peso. uma certa bagagem, porque os meninos são bons. Mas a gente precisa de alguém para segurar esses meninos, para poder assumir quando o negócio começar a apertar. O governo que estava aí, que era um governo de extrema-direita, né, e com Guedes lá chefiando o setor da economia, né, o que a gente observou no final agora, e ele não conseguiu implementar, mas naturalmente, se ele tivesse ganho a eleição, a pauta continuaria nesse segundo mandato, se eles tivessem sido eleitos. O governo do Lula com Fernando Haddad está apresentando o arcabouço fiscal onde você consegue, né, pelo menos no horizonte, né, ter um gasto menor, tentando colocar as despesas dentro da receita, né, e trabalhando políticas públicas, políticas, né, de investimento, crescimento do país para que a arrecadação melhore, né? Okay. E isso tem que ter uma certa perenidade, você não faz isso de um dia para o outro, né? Esse ano, provavelmente, né, a gente termina o ano com déficit. O ministro, né, tem falado, Fernando Haddad, que esse déficit vai ser menor do que o que foi projetado, a gente espera que ele consiga. O ano que vem fica 0-0 e a partir de 2025 começa a ter superávit, né? Então, a pauta do governo anterior, ele não apresentou arcabouço, ele não fez nada, o que ele fez foi furar o teto de gastos que eles mesmos, né, defendiam a implementação, quando fez um monte de política desesperada de última hora para ganhar a eleição. Então, assim, o que a gente observa? Ele tinha colocado a Eletrobras para vender, Correios para vender, Petrobras, falava-se em vender o Banco do Brasil, né, portos, e por aí ia, né? Várias empresas tradicionais aqui colocando à venda. Por quê? Porque você faz dinheiro rápido e esses déficits você cobre ele com a venda de empresa, né? Ao invés de fazer uma política para resolver o problema, você vai vendendo o que tem
para cobrir, né, as despesas a mais que você gastou. Então, isso era notório. Se, por acaso, eles tivessem ganhado a eleição, esse déficit que está sendo proposto um novo arcabouço para poder você, ao longo desse governo, suprir, né, eles cobririam com venda de estatais. Então, Petrobras, Banco do Brasil, Correio, né, estaria na pauta do dia. A discussão do Correio seria. Então, infelizmente, a Eletrobras ela foi entregue no governo anterior, mas eles venderam a Transpetro, BR Distribuidora, né? Dando lucro. Venderam até o porto aqui do Espírito Santo, né? Então, assim, qual é a discussão nossa? É porque uma empresa igual a Petrobras, a Eletrobras, né, elas, o Correio, o Banco do Brasil, né, são empresas que elas têm que fazer o contraponto para poder levar para os que mais precisam frutos do que ela gera de riqueza, né? Então, assim, empresas públicas, questão, por exemplo, do saneamento, né? Você leva água e leva questão do esgoto, né? Tratamento de esgoto, em lugares que não dão, às vezes, retorno financeiro adequado. Inclusive, está uma discussão muito grande aí. Então, a questão de energia, você faz a mesma coisa. Na questão da Petrobras, que é uma outra realidade, ela deve ser usada, né, ela tem que dar resultado, tem que dar lucro, mas ela precisa ter também investimento. Ela precisa fazer uma política de fomentar, né, a questão da indústria nacional. Né? Como é que faz isso? Nacionalizando refinaria, produzindo plataformas aqui com, né, os recursos humanos brasileiros, né? Fazer investimento no nosso país e não entregar todo o lucro para fora, né? Então, assim, você, no caso da energia, o que a gente discute não é só que vai aumentar o preço da energia, né? Ela vai também cumprir a função social. Quando você vende a empresa de energia, você vende no bojo todo o controle hidrográfico do país, né? No caso da Eletrobras, a Eletrobras é Chesf, é Furnas, é Eletronorte, é Eletrosul, é Eletronuclear, é boa parte de Itaipu, né? Tem várias empresas brasileiras que estavam ali, né? E, só para você ter ideia, a Eletrobras, o contexto dela são de 49 usinas hidrelétricas, mais de 40 usinas termoelétricas de gás e carvão. Ela tem geração eólica, ela tem geração solar, ela tem mais de 70 mil quilômetros de rede de transmissão elétrica. Não é essas que passam no meio da rua, não. É que liga o Brasil de ponta a ponta, né? Então, assim, você entrega isso tudo para a iniciativa privada e fica à mercê depois, né, do investimento deles e da boa vontade. E da boa vontade, aquele né? cara que mora lá naquela cidadezinha, lá naquele interior, lá longe, aquele produtor do campo lá, ele vai ter que... Hoje, ainda bem que está todo mundo interligado aí que o governo anterior fez. Senão, agora seria difícil. Porque você está falando de privatização, eu estava com preocupação muito grande também com os Correios, porque muita gente estava achando que ia chegar uma encomenda de drone na casa dele, entregando ali. Hoje, uma cidade pequena, um interior aí com 12 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem um correio próprio lá. Diminuir a taxa de juros, né? Para que isso tem que virar aquele que fala de ciclo virtuoso, né? Eu vou comprar mais, você vai comprar mais, a sociedade vai comprar mais, as empresas vão produzir mais investimento terão que ter para poder aumentar a produção, mais empregos geram. Então, a discussão toda é que
busca-se nesse debate da questão do Banco Central, diminuição de juros, trazer desenvolvimento e crescimento para o país e, com isso, gerar mais emprego gera mais consumo gera mais investimento, e aí você volta a colocar o país no trilho do crescimento. Isso. A inflação corrói muito o poder de compra dos trabalhadores, né? E você já tinha falado num primeiro momento aí que as negociações nesse último período, dado essas dificuldades, teve muitos setores, segmentos econômicos aqui, né, que
houve muita demissão, né? Então, outros não conseguiram repor a inflação. Teve outras categorias que perderam benefícios, né? Uhum. Então, assim, foi um momento muito difícil de 2020 para cá, né? Isso agora está começando a reverter devagarinho a pauta, mas nós ainda temos a questão de desempregados, né? 40 milhões de trabalhadores na informalidade, 26, 27 milhões de trabalhadores autônomos, né? Isso tudo, né, requer muitos desafios, porque tem essa questão de discutir a questão da uberização, né, os trabalhadores que não têm garantia de seguridade nenhuma. Então, é todo um contexto que você, né, tem quando que... a gente fala uberização, gente, ele está falando de trabalhadores por aplicativo. Um exemplo, em São Paulo, foi entregar um lanche e, por algum motivo, ele infartou, né, talvez exaustão, de muito trabalho, na porta da mulher quando foi entregar esse produto. E alguém ligou, ela atendeu, era o pessoal da loja onde ele estava entregando o produto. E ela falou, o rapaz infartou aqui. Primeira pergunta foi, e o lanche, como está? Caiu alguma coisa? Nem se preocupou com o trabalho, com o trabalhador. Então, assim, tem que ter uma regulamentação, tem que ter regra no jogo para que esses trabalhadores não fiquem tão vulneráveis, para que a esposa, a família, em casos como esse, tenha uma seguridade, tenha uma garantia para poder estar se mantendo no primeiro momento. Então, quando ele fala uberização, é um jeito que o brasileiro, um apelido que o brasileiro deu, mas em todo mundo é conhecido como trabalhadores por aplicativo. Essa discussão não é só no Brasil, ela é no mundo todo, porque novas tecnologias vêm vindo e a gente tem que ir se adaptando e colocando regras para poder também no final não ficar solto, de qualquer maneira. Tem o outro que é pejotização, né? Tem empresas que demitem o trabalhador e contrata como pessoa jurídica, né? E aí também fica exposto. Então, esses são todos os desafios que são colocados. E aí na questão, né, quando se coloca da inflação, foi feito um movimento e agora está sendo, né, buscado uma política que, quando você olha para o horizonte, né, de inflação baixa, de despesas, né, menores do que a receita, você fazer superávit, ter mais recurso para investimentos, né, em infraestrutura, saúde, educação, área social e outras de segurança, né? Isso tudo está traçado. O que a gente espera, torce, né? Eu acho que o presidente Lula tem ido mundo afora buscando, né, apoio à questão de ver se consegue fim à guerra lá de Rússia e Ucrânia, que consiga parar de usar a força para usar a negociação, para ver se chega a um contento, porque hoje o que está mais trazendo assim como um risco, né, quando a gente olha assim, são essas tensões que estão acontecendo externamente, né? Está tendo esse conflito agora, mas os Estados Unidos com a China ficam... Quando a gente fala uma guerra da Ucrânia com a Rússia, não é apenas a Rússia e a Ucrânia. Ali, na verdade, são dois blocos, né? Então são dois blocos praticamente que estão discutindo, porque a Ucrânia não está sozinha. E a Rússia, também por ser um país continental, e ter outros países ligados a ela, eu também não estou sozinho. Então afeta o mundo todo. Então, assim... Agora, a proposta é retomar, né, a questão da indústria, mas não só isso, a indústria naval, a indústria petrolífera, né, porque a indústria de energia, né, setor de energia, enfim... Você entende, né? Também, né? Um pouco. Tem, né, a questão da pessoa, né, a agricultura, né, enfim, tudo voltando ao ritmo, né,
bacana, com as pessoas podendo comprar, porque o grande desafio é você aumentar o poder de compra das pessoas, né? É isso que gera, que roda, faz a Então, roda assim, girar. o desafio é esse. Então, você tem duas maneiras, aumentando o número de emprego e salário e diminuindo o endividamento dessas pessoas. Então, se os dois movimentos acontecerem, a gente Incluir novamente o mercado consumidor. você melhora bem o ambiente de negócio. Então, assim, é isso que a gente está, né? Nós, brasileiros e brasileiras, devemos torcer para que haja aí esse novo ciclo virtuoso, né? E que você consiga tudo que está sendo elaborado, sendo colocado em prática, que você, né, volte a ter uma situação de crescimento econômico, de diminuição da dívida, você pagando menos juros, né? Você tendo mais indústrias, né? Agora a saída à China, né? Trouxe de lá alguns compromissos de ser nacionalizado algumas empresas, né? Que importam só produtos, exportam produtos para o Brasil, né? Que o Brasil importa lá de fora, sendo produzido aqui, isso traz, né, para o nosso país Mais empregos, né? Gera mais empregos, mais renda, mais impostos, enfim, né? Tudo isso está sendo colocado em pauta ao mesmo tempo, né? Fora a questão que agora, né, você tem o Brasil é um dos países ainda, né, com a questão da sustentabilidade, né? Tem um debate de você preservar a natureza, preservar a Amazônia, produzir com responsabilidade, né? Você, com isso, cativa mais, né, parceiros, né? E isso é bom para os brasileiros e as brasileiras. Então, assim, nós estamos bastante otimistas com esse novo período que está começando a ser, né, apresentado. O monitoramento nas redes digitais, redes sociais. Esse monitoramento de Deep Web, né, Instagram, essas redes digitais de compartilhamento de dados, isso é fundamental e nós temos agora aí o projeto de lei da fake news. Acho que nós temos que atacar isso sim, porque quem comete violência na escola não pode cometer nas redes sociais também, que ali é um campo perigosíssimo. Começa ali. E se você for observar, a maioria desses ataques começaram ali, casos de extremismo de direita, discurso de ódio, né? A questão do fascismo, a questão do racismo, tudo lá tá colocado. A questão do bullying também, você tem perfis de pessoas que cometeram isso, que sofreram bullying. Eu não quero dizer se ele está certo ou está errado. Isso tem que ser combatido de todas as formas. Então é muito importante também esse monitoramento, ter uma lei que protege as pessoas, que não pode sair falando qualquer coisa nas redes digitais. Hoje em dia tem essa dificuldade, o Telegram ficou suspenso aí, mas ainda não deu resposta. Uma série de questões estão sendo colocadas. Então é fundamental o monitoramento ali. Ali começa, muitas vezes, o planejamento, né, de ataques e muitas vezes ver essas pessoas como heróis. A pessoa que chega lá e comete um crime é um herói. Pelo contrário, aquilo ali tem que ser banido, tem que ser punido. É necessário umas leis mais severas para esse tipo de comportamento, esse tipo de crime que se comete, né? E aí, assim, o paliativo, acredito que deva se fortalecer a segurança nas escolas, mas não a questão de segurança armada, a questão da guarda passando constantemente, o contato direto, um contato direto com o diretor da escola, fazer um contato, igual tem um botão do pânico, algum contato que ele entre em contato direto com a guarda municipal, as forças de segurança, para que elas venham nas escolas, em qualquer atitude suspeita, né? Mas a questão das redes digitais eu acho que é fundamental. As redes sociais precisam ser monitoradas, desculpe, isso é um caso muito sério. Eu acho que nós temos que pensar nessas perspectivas também de combater esse mal que começa lá no quarto, onde a criança está lá, o adolescente já está começando a ter um contato com esses grupos neonazistas. Aqui no Espírito Santo foi descoberto um grupo neonazista. Em Guarapari. Né? Em Guarapari. Em outros lugares também, eu acho. Se você pesquisar, tem outros lugares também. E aí é necessário um trabalho de inteligência da polícia para combater isso aí, para que isso não chegue nas escolas. E não é fechando as escolas.
A violência, Scooby, ela permeia a sociedade, né? Claro, a escola não está fora da sociedade, né? A escola está inserida dentro da sociedade. Lamentavelmente, às vezes, né, por vezes, essa violência adentra a escola de várias formas, né? As próprias crianças, né? Professor-aluno, aluno-professor, professor entre professores, funcionários, né? A violência, ela permeia ali. Mas a violência, como nós conhecemos hoje, de nossas vidas estarem em risco, a vida dos profissionais, a vida das crianças, a vida da comunidade escolar está em risco, isso, no nosso entendimento, é fruto dos últimos 4 anos, ou um pouco mais, da política armamentista que foi implantada ou tentada implantar no país. Né? O ex-presidente, que não vou nem nominar, né, entende que a segurança da sociedade está em todos estarem armados. Todo mundo vai portar uma pistola na cintura, né? E qualquer briga de trânsito, qualquer briga de família, qualquer briga de vizinho, resolve-se na bala, no bar, entre amigos. Qualquer discussão resolve-se a bala, como lá no Velho Oeste. Claro que isso trouxe também aquele problema que acontece há muito tempo lá nos Estados Unidos, onde desde Columbine, né? Desde Columbine, que foi a primeira grande massacre, adentrou o Brasil. Isso, fomentado pelas redes sociais, grupos neonazistas, né, fascistas, extremistas, que têm, né, cada dia mais alimentado um ódio entre as pessoas, que gerou esse absurdo de hoje as escolas, os pais, os professores, os alunos terem precisando psicólogos. Hoje, o governo do Estado do Espírito Santo já anunciou que vai contratar não sei quantos psicólogos, o governo de São Paulo, para poder dar um suporte às unidades, aos professores, aos funcionários, porque todo mundo está vivendo um clima de terror. Mas há uma preocupação maior por parte de nós, trabalhadores de educação, que uma parte da sociedade, essa mesma que foi derrotada na eleição anterior, que defendia o clube de tiro, que defendia porte de arma, que defendia os CACs, que hoje querem impor que cada escola tenha 3 guardas armados. Nós não concordamos com isso, porque isso é a continuação desse projeto que foi derrotado nas urnas. Nós não podemos concordar. Lamentavelmente, a sociedade acredita numa passe de mágica, na resolução desse problema de uma forma urgente, urgente e correndo, que seria guarda armada nas escolas. Nós não temos essa percepção, entendemos que existe um Plano Nacional de Educação, existe uma meta, que é a meta 7, que prevê essa discussão, que é a cultura da paz, é a discussão que nós apresentamos, o CIDIUBS apresentou ao governo do Estado, apresentou aos municípios, que é um projeto onde nós temos que chamar uma comissão ampla da sociedade, Ministério Público, câmaras legislativas, conselhos municipais de educação, os sindicatos da educação, para discutir quais são, né, os elementos, o que nós iremos levar para a escola, através de bate-papo, palestras, para a gente poder dialogar, garantir segurança. Claro que nós concordamos que deve aumentar a segurança da escola, através de vídeo monitoramento, câmeras, né, tudo que for possível para garantir vigilantes, porteiros, mas jamais guarda armada nas escolas. Nós somos radicalmente contra, porque nós entendemos que isso é garantir a continuação dessa política armamentista, belicista do governo anterior, que foi derrotada nas urnas, e nós não queremos levar isso para dentro da escola. Escola não é presídio. E, finalmente, no ano de 2008, no governo Lula, o Lula sancionou a Lei do Piso Nacional, desde 2008. Em 2008, 5 governadores foram ao Supremo questionar a lei, questionar a legitimidade, a constitucionalidade da lei. 5 governadores. 5 governadores. Você lembra, João Paulo? Você lembra quais governadores na época? Era o de São Paulo, não lembro os nomes, né? Mas era o Serra. Isso mesmo, São Paulo, Santa Catarina, Sul, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Faltou um, não lembro, não tenho. Tá bom, lembrou 4, de 5 lembrou 4, tá bom demais. Tá bom, né? Enfim, questionaram, mas finalmente em 2011 o Supremo declarou a lei constitucional. E então, a partir daí, era para aplicar a legislação.
Mas, lamentavelmente, o artigo que dizia da punição para os gestores estaduais e municipais que não cumprissem a lei, não ficou nenhuma sanção severa. Punitiva. Ficou improbidade administrativa. É muito pouco para que esses gestores aplicassem corretamente a lei. E, lamentavelmente, desde então, todos esses gestores, tanto estaduais quanto municipais, em sua grande maioria, buscam brechas, buscam alternativas, buscam procrastinar a lei e não aplicam a lei. Quando vão aplicar, eles querem tornar o piso em teto. Ou seja, não, eu pago para os professores, que é o mínimo obrigatório, e para a carreira não aplico corretamente, achatando a carreira e transformando o que é piso, o que deveria ser mínimo, o que seria mínimo, no máximo. E isso, lamentavelmente, tem acontecido em todos os estados, partido de direita, partido de esquerda, e isso é uma luta fundamental para a gente. Como os enfermeiros estão discutindo uma lei nacional do piso, nós também temos o direito de garantir essa legislação que beneficia a todos os trabalhadores em educação. Novo ensino médio. É isso, NEM? Reforma do ensino médio. Novo ensino Do médio. novo NEM. ensino médio, correto. NEM. De fato, o ensino médio, né, a grande crítica ao ensino médio é que ele não era convidativo, ele, né, não mantia os estudantes nas escolas, os estudantes abandonavam parte, né, por não acharem a escola atraente, não achavam a escola convidativa, que deveria haver disciplina mais atraente, que fossem, porque as disciplinas muito científicas, né, então elas são fora da realidade, né, não estão no cotidiano. Para que eu vou estudar, sei lá, tabela periódica, se eu vou trabalhar com uma coisa que eu nunca mais vou olhar aquilo? Né? Essa foi uma pergunta também muitas vezes, sabia? Né? Na moral. A não ser que você for trabalhar na realidade de química, né? Você nunca mais vai ver isso. Mas, enfim. Então, eram questões que eram colocadas, que nós concordamos. Nós concordamos. Poderia fazer, sim, uma reforma no ensino médio. Mas uma reforma amplamente dialogada com os trabalhadores da educação, com a comunidade escolar, com os pais, com os estudantes. Não foi isso que foi feito. Foi feita uma reforma de cima para baixo, não foi ouvida a comunidade escolar, não foi ouvido ninguém. Né? Fizeram lá, entre os empresários principalmente, uma reforma que beneficiou principalmente o empresariado da escola pública, transformando a educação em mercadoria, o que nós nunca iremos concordar. Primeira coisa, Scooby, como você falou, né? Nós somos humanos e as ciências humanas são fundamentais para a gente poder entender o nosso lugar no mundo. Então, sociologia, filosofia, História são disciplinas fundamentais para a gente poder fazer a nossa reflexão enquanto seres onde estamos nesse mundo, para onde vamos. faz o ser humano pensar, questionar. E essa nova aplicação que eles estão querendo propor E aí, nesse não leva novo o cara a modelo, pensar, só trabalhar. elimina de cara sociologia e filosofia. Tira. Porque filosofia tinha saído, aí voltou. Voltou. Sociologia e filosofia. Elimina essas matérias. E as matérias tradicionais, história, geografia, ciência, diminui a carga horária. Diminui a carga horária e apresentam disciplinas que nosso entendimento não foi bem discutido, não foram bem elaboradas. Então tem disciplina, né, chamam novos itinerários formativos. Então depende do local para atrair mais, né? Inventam alguma disciplina chamada projeto de vida. Mas o professor não foi formado para... Não foi. O que é projeto de vida? O que é projeto de vida? Tem disciplina chamada como fazer brigadeiro. Criaram disciplina dessa forma. Disciplina... Tá bem no YouTube, porra. Muito bem, para o YouTube, né? Muito bem. Entende? Então... Não, você tem uns cursos profissionalizantes e tal, onde você aprende brigadeiro, cajuzinho, aquele de Nutella, Bolo de pote. bolo de pote. São formidáveis. Agora, para você aprender um brigadeiro, vai no YouTube, o único brigadeiro, você vai no YouTube e aprende. Pô. Você tem o Sesc, que é profissionalizante, que ensina várias coisas. No novo ensino médio também, uma parte dessa carga horária
no curso do novo ensino médio, ela é online. O estudante não precisa ir à escola. Ele está, né, de forma online. Aí entra os empresários. Porque também, quando for apresentado, né, o próprio MEC, a própria educação não se preparou para criar esses conteúdos. Porque aí tem que criar tutores, tutoriais. Como será administrada essas novas disciplinas online? Quem está preparado para isso? As empresas, as empresas privadas. As empresas privadas que vão ministrar esses conteúdos. E sempre de uma forma daquela questão que nós não temos nada contra, que eu acho que é fundamental na vida das pessoas também, que é o chamado inovação e empreendedorismo. Mas nós temos uma discussão. Entrar essa matéria. Isso, já tá tudo já no esquema. Nós não temos nada contra isso. Ok. Mas hoje nós nos preocupamos muito com o empreendedor, que ele tem uma bicicleta, um celular, né? E ele não tem um direito, uma garantia social. Se roubarem a bicicleta dele, ele está no sal. Se roubarem o celular dele, ele está no sal. Porque se ele ficar doente, se ele for atropelado, ele está no sal. Nós, né, sim, queremos discutir como empreender. Eu acho que é, né, o caminho, eu acho que as pessoas têm que ter dom, né, esses dons têm que ser incentivados, mas não como essas disciplinas são ministradas através de empresas que a rede pública vai contratar para ministrar esses conteúdos. E vale lembrar, Paulo. Scooby, que esse do ensino médio ele torna vulnerável, ele deixa mais frágil ainda os pobres e os desiguais, porque o ensino privado não é assim. Então há uma diferença, inclusive, para entrar no mercado de trabalho e adentrar universidades. Né? Porque o ensino médio do público é diferente que do privado. E do público traz essas outras perspectivas que vai dificultar ainda mais a inserção dele no mercado de trabalho e na inserção às universidades. Aqui no Colégio Marista, o ensino médio dele não mudou nada. Nada. Então lá eles têm filosofia, eles têm sociologia, as aulas de história deles estão com a carga horária completa, todas, entendeu? Essas coisas aí de empreendedorismo, se eles quiserem fazer, faz no horário no turno contrário, faz em outro horário, mas na carga horária deles está garantida. Esses vão disputar o mercado de trabalho, as universidades, os melhores cursos. Esses vão disputar. Então há uma desigualdade aí. Enquanto os nossos estudantes da periferia da escola pública vão chegar na disputa para o Enem em desigualdade. Então você está querendo, o que você está falando aí, estão criando uma classe para pensar em trabalhar apenas e outra classe onde terão uma visão mais ampla de tudo e essa modificação do Enem, do novo ensino médio. Novo ensino médio. As outras escolas, elas podem continuar, porque as pessoas têm dinheiro para pagar essas matérias. Agora, nas outras, onde o cidadão ele fica à mercê do Estado, isso será cortado. É isso? Tirado. Isso. Será tirado. Então, vocês não são contra as matérias que estão entrando. Vocês são contra as matérias que estão saindo. É isso? A questão, aí você está abordando Seria a questão mais ou menos curricular. Não é só tirar ou colocar disciplina. A questão do currículo das escolas aí perpassa uma discussão que o ensino médio, como o Paulo Loureiro falou no início aqui, ele precisava ser revisto. O ensino médio estava defasado, o número de evasão muito alto, as desigualdades. Porém, esse formato ele não tem atraído, ele tem feito uma disputa desigual entre quem está no ensino privado e no ensino público. A questão do público precisaria rever essas metodologias, rever os conteúdos no que tange a questões curriculares e trazer um currículo mais próximo da realidade do aluno, mas que ele também tenha a oportunidade de disputar o mercado de trabalho e o ensino superior com os demais também. Então a questão não é só colocar ou tirar a disciplina, é pensar o currículo. E pensar o currículo é considerar as comunidades escolares, a comunidade local, a comunidade indígena, os ribeirinhos, os quilombolas, e aqueles conteúdos ali, o currículo, as disciplinas, a emenda, a programação que o aluno vai estudar nos anos de ensino médio, possa ser atraente, né, e que possa considerar as suas especificidades.
E aí é uma discussão curricular que perpassa por um entendimento de o que seria importante para ele no dia de hoje. Seria ele ter o conhecimento das disciplinas que são abordadas nas universidades, né, para as provas de concurso, enfim, seriam as disciplinas também voltadas para o mercado de trabalho, ou seja, uma reformulação no campo do currículo. E quem tem que opinar e quem tem que discutir isso? Aqueles que estão lá no chão da escola, que são os profissionais da educação, que são as comunidades, os pais, e não conforme foi feito no governo Temer, que lá que iniciou a reforma do ensino médio, quando foi ouvido os empresários que têm o objetivo de lucrar com a escola pública. Assim como foi o homeschooling, assim como esses projetos de caráter neoliberal que observam a escola pública como um campo fértil para implementar essas políticas empresariais e que não tem dado certo. Você tem reformas aí que não dão certo e parece que na educação ficam inventando modismos. E aí a discussão que se faz necessário com a comunidade escolar, onde debate o que é currículo e o que seria necessário para o aprendizado ali em determinada escola, fica secundário. Então, no nosso entendimento, é ouvir especialistas na área, ouvir a comunidade escolar, e é por isso que o governo atual propôs uma rediscussão. Ele não quer acabar com o formato, mas ele acha que tem que ser aprimorado. E eu acho que o governo acerta nisso aí, quando ele quer ouvir, né, os estados e municípios, os secretários de educação, os movimentos sociais, o Fórum Nacional de Educação, que foi restituído, que isso tinha sido acabado no governo do anterior. Então, esses especialistas discutir um outro formato. Esse não tem dado certo. Tem aumentado esse abismo entre as classes. João Paulo.